Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das lições mais geniais de estratégia que existem, direto de A Arte da Guerra de Sun Tzu. Vamos focar numa ideia que é, assim, de explodir a cabeça. A de que as batalhas, na verdade, são vencidas muito antes do primeiro confronto. E tudo começa com essa pergunta, que parece até um pouco de loucura, né? Como assim, vencer antes de começar? Parece impossível. Mas Sun Tzu, na verdade, nos dá um mapa completo para pensar exatamente dessa forma. É uma estratégia totalmente proativa. E a resposta começa a aparecer aqui nessa citação. A ideia central não é esperar para ver o que o oponente vai fazer. É o contrário. É ditar o ritmo, é controlar as ações do outro. É fazer com que o inimigo se mova de acordo com o seu plano, seja atraindo-o com uma isca ou simplesmente bloqueando o caminho que ele quer seguir. Ok, então para entender isso de verdade, a gente precisa ir fundo num conceito que é a base de tudo neste capítulo. É uma dualidade superpoderosa conhecida como o cheio e o vazio. E olha, o cheio e o vazio não é sobre espaço físico, tá? Pensa assim, o cheio é onde o oponente está forte, preparado, de olhos bem abertos. Já o vazio é onde ele está vulnerável, despreparado, talvez até distraído. Um verdadeiro mestre da estratégia sabe com precisão onde encontrar cada um desses pontos. E aqui nesse slide fica tudo mais claro, né? A dualidade está bem na nossa frente. O objetivo da estratégia, no fundo, é bem simples. É sempre posicionar a nossa própria força, o nosso cheio, bem em cima da fraqueza do oponente, o vazio dele. É quase uma matemática da vitória. Mas, beleza. Identificar esses pontos é só o começo. O próximo passo é forçar o oponente a uma posição reativa. Em outras palavras, como fazer o inimigo dançar conforme a nossa música. Essa frase aqui, ela resume tudo. O grande estrategista nunca é pego de surpresa, ele nunca é passivo, é ele quem impõe o combate, ou seja, é ele quem dita os termos. Ele escolhe o local, o momento, as condições, tudo. E como se faz isso na prática? Bom, Sun Tzu nos dá a receita. Oferecer uma isca para atrair, criar um problema só para irritar, aparecer do nada onde não se é esperado, tudo isso são maneiras de forçar o oponente a se mover, a mostrar as cartas, e aí ele acaba revelando as próprias fraquezas. Basicamente, ele reage a um plano que nem sabe que existe. Isso nos leva a um dos conceitos mais fascinantes de todos. Se o oponente não sabe qual é o plano, ele simplesmente não tem como se defender. É aqui que entra a ideia de ser sem forma. Ser sem forma é ser imprevisível. É como ser uma névoa no campo de batalha. O adversário sabe que tem algo ali, mas ele não consegue ver o contorno, não sabe o tamanho, não sabe para onde vai. Assim, nem o espião mais esperto consegue adivinhar o próximo passo. E olha, isso não é feito no escuro, não. Existe um método. É um processo sistemático. Primeiro sonda os planos, depois agita para ver como ele reage, aí descobre onde ele está e, por fim, testa para achar os pontos fortes e fracos. É um ciclo de coleta de informações sobre o cheio e o vazio do outro, tudo isso sem revelar a própria forma. Certo. Então, depois de descobrir as fraquezas e de se manter totalmente imprevisível, o que acontece? Bom, aí vem o clímax, aí vem o golpe. E aqui está o pulo do gato, de ser sem forma. O grande objetivo é forçar o oponente a espalhar suas defesas. Porque se ele não sabe de onde virá o ataque, ele vai tentar defender todos os lugares ao mesmo tempo. E ao fazer isso, ele fica fraco em todos eles. E este gráfico aqui, gente, ele deixa isso visualmente óbvio. Enquanto a força do oponente está toda dividida em 10 pedacinhos, a nossa força está toda unida, concentrada. O resultado? A gente pode atacar cada um daqueles 10 pedacinhos com uma força 10 vezes maior. A vitória é praticamente garantida. Essa frase é simplesmente genial. É o paradoxo da defesa, né? Quem tenta proteger tudo ao mesmo tempo, na verdade, não consegue proteger nada direito. Acaba se tornando o alvo perfeito para um ataque focado e concentrado. E para amarrar todas essas ideias, para dar uma imagem final, Sun Tzu usa uma metáfora que é, nossa, elegante demais. Ele fala sobre a estratégia perfeita, ser como a água. O que isso quer dizer? Que a estratégia não pode ser uma pedra, algo duro, rígido que quebra. Não, ela precisa ser fluida, adaptável, sempre em movimento. Pensa só nas qualidades da água. Ela naturalmente desvia dos lugares altos, das pedras, ou seja, dos pontos fortes. E para onde ela corre? Para os lugares baixos, para os vales, ou seja, para as fraquezas, para o vazio.
Ela se molda ao terreno, ela se adapta a qualquer obstáculo e, o mais importante, ela sempre, sempre preenche o vazio que encontra. É a estratégia perfeita em forma de natureza. E a gente termina com essa reflexão, que é para levar para a vida. Porque vamos combinar, esses ensinamentos de milhares de anos não são só para generais em campos de batalha. Servem para negócios, para carreira, para qualquer desafio pessoal. Então, a pergunta que fica no ar é essa: onde está o vazio, a fraqueza, a oportunidade no próximo desafio que aparecer pela frente?